Meu nome é Roberto Fonseca. Fui técnico de enfermagem no Hospital San Gerardo de Monza durante 18 anos. Apliquei mais de 46 mil injeções intravenosas ao longo da minha carreira. Esse número está no meu registro profissional, auditado em 2009. Nunca acreditei em milagres. Acreditava em veias, em bisel, em ângulo de inserção e em pressão de infusão. E então, em outubro de 2006, tentei inserir uma agulha calibre 18 no braço esquerdo de um menino de 15 anos e a agulha dobrou. Não escorregou. Não falhou de posicionamento. Dobrou. A segunda também dobrou. A terceira também. O que aconteceu depois disso? O que Carlo Acutis me disse enquanto eu segurava a terceira agulha inutilizável na mão. Ficou guardado dentro de um envelope lacrado, que ele mesmo me entregou naquela noite, e que eu guardei por 15 anos sem abrir. Quando finalmente abri, num corredor de pronto-socorro em São Paulo em 2021, exatamente onde e quando Carlo havia descrito por escrito, meus joelhos tocaram o chão de hospital pela primeira vez na minha vida. 15 anos calei. Esta noite conto tudo. Entrei na enfermagem em 1988, depois de 2 anos trabalhando em construção civil. Preferia trabalhar com pessoas a trabalhar com cimento. Foi simples assim. Minha relação com Deus era a de quem respeita sem frequentar. Batizado, crismado, ausente das missas desde os 20 anos. Tinha um apartamento em Monza, a 3 quarteirões do hospital. Tomava café no bar da esquina toda manhã antes do turno. Em 8 de outubro de 2006, entrei no turno da tarde no Hospital San Gerardo às 14 horas. A enfermeira-chefe, senhora Patrícia Colombo, me passou o briefing dos pacientes novos. Quarto, 412, quarto andar. Carlo Acutis, 15 anos, leucemia fulminante tipo M3, admitido 2 dias antes em colapso hematopoético severo. Prontuário, hemoglobina em 4,2 gramas por decilitro. Valor normal para homem adulto é entre 13 e 17. Plaquetas em 8.000 por microlitro. Normal seria acima de 150.000. Blastos leucêmicos em 93% da medula óssea. Esses números significam uma coisa só. O organismo havia parado de produzir células normais. Havia sido substituído pela doença quase por completo. A ordem médica era simples: instalar acesso venoso periférico para infusão de hemocomponentes. Procedimento padrão. Eu havia feito isso dezenas de milhares de vezes. Entrei no quarto 412 às 15 horas e 12 minutos. Carlo Acutis estava deitado com o tronco a 35 graus de inclinação. Pálido com a palidez específica da aplasia severa, não a palidez comum de quem está com frio, mas aquela amarelada, cerosa, que aprendi a reconhecer como sinal de hemoglobina abaixo de 5. Mas os olhos estavam abertos, completamente abertos e focados. Com hemoglobina em 4,2, a maioria dos pacientes está semiconsciente. Carlo me acompanhou com o olhar desde que entrei pela porta até que me aproximei da cama. Boa tarde, ele disse. Em português, descobri depois que havia estudado a língua por conta própria. Não respondi em português. Disse boa tarde em italiano e me preparei para o procedimento. Palpei o braço esquerdo. Veia basílica acessível, boa calibre, sem espasmo. Condições ideais. Preparei agulha calibre 18, seringa de 10 ml com solução fisiológica, garrote. Procedimento de rotina. Tempo estimado, 90 segundos. Inseri a agulha. Senti resistência imediata. Não a resistência normal de pele e subcutâneo. Uma resistência que não tinha referência nos meus 18 anos de prática. Como se o metal encontrasse algo que não deveria estar ali. Apliquei pressão adicional, técnica padrão para veia esquiva. A agulha dobrou. Não no bisel. No corpo da agulha, a 3 milímetros da ponta. Dobrou em ângulo de aproximadamente 40 graus. Tirei. Examinei. A agulha estava fisicamente deformada. Agulha calibre 18 de aço cirúrgico, fabricada pela BD Medical, a marca padrão do hospital. Temperatura de dobramento do aço inoxidável cirúrgico, acima de 450 graus centígrados. A pressão manual de inserção que um técnico de enfermagem aplica está entre 0,5 e 1,2 kg força. Insuficiente para dobrar aço inoxidável em 37 graus de temperatura corporal. Minha primeira hipótese, lote com defeito de fabricação. Peguei segunda agulha de pacote diferente. Inspecionei visualmente, sem defeito aparente. Mudei para a veia cefálica,
no antebraço oposto. Técnica impecável. Ângulo de 15 graus, bisel para cima, avanço lento. A agulha dobrou. Desta vez a 2,5 mm da ponta, ângulo de 52 graus. Fiquei parado. Carlo me olhou, não com surpresa, com uma expressão que só depois aprendi a identificar, como quem já sabe o que vai acontecer e aguarda com paciência que os outros descubram. Fui ao corredor. Chamei a senhora Colombo. Expliquei o que havia acontecido. Ela me olhou com a expressão de quem está avaliando se o funcionário está bem. Roberto, você está passando mal? Disse que não. Pedi que viesse verificar. Senhora Colombo entrou no quarto com uma terceira agulha. Calibre 16 desta vez. Maior, mais espessa. Tentou ela mesma, na jugular externa, protocolo de acesso de emergência. A agulha dobrou a 4 mm da ponta. Ângulo de 38 graus. Ela ficou olhando para a agulha na própria mão por 6 segundos. Contei. Então disse, vou chamar o Dr. Menotti. O Dr. Franco Menotti era o hematologista responsável pelo caso, 15 anos de especialidade, conhecido no departamento por não perder a calma em nenhuma situação. Entrou no quarto às 16h03. Examinou as 3 agulhas deformadas que eu havia preservado numa bandeja. Examinou o braço de Carlo. Pediu silêncio por um momento. Então fez algo que eu nunca havia visto um médico fazer numa situação técnica. Fechou os olhos por 4 segundos antes de falar. Vamos tentar acesso femoral, ele disse. Acesso femoral é procedimento de último recurso. Veia femoral, na virilha. Normalmente reservado para emergências absolutas quando todo acesso periférico falhou. Preparou o material. Asepsia completa. Técnica perfeita. O Dr. Menotti havia realizado centenas de acessos femorais em 20 anos de carreira. A agulha de acesso femoral, calibre 14, entrou, sem dobrar. O acesso foi instalado. A infusão iniciou às 16h22. Concentrado de hemácias, velocidade de 50 ml por hora. Fiquei no quarto fazendo o monitoramento inicial. Carlo me observou em silêncio por alguns minutos. Então disse, em italiano desta vez, você guardou as 3 agulhas? Disse que sim, que estavam na bandeja. Pode ficar com elas, ele disse. Vai precisar mostrar para alguém um dia. Antes de sair, Carlo me pediu que se aproximasse. Tirou de debaixo do travesseiro um envelope, branco, fechado, sem nome na frente. Colocou na minha mão. Escreve seu nome aqui, ele disse, apontando para o envelope. Escrevi. Roberto Fonseca. Ele disse. Guarda, não abre ainda. Você vai saber quando. O envelope foi para o bolso interno do jaleco. Naquela noite, ao sair do turno, transferi para a carteira. Aquele compartimento interno atrás dos documentos, onde guardo coisas que não posso perder. Ficou lá. Se você está ouvindo isso e ainda não conhece a história de Carlo Acutis, peço que se inscreva neste canal agora. O que vou contar nos próximos minutos vai mudar a forma como você entende o que é possível. Nos dias seguintes, tentei encontrar explicação técnica para as 3 agulhas dobradas. Consultei o manual de especificações da BD Medical. Resistência a dobramento de agulha. Calibre 18 em aço, 316L. Força mínima necessária, 8,3 newtons em temperatura ambiente. A pressão que um técnico aplica na inserção está entre 4 e 6 newtons. Insuficiente. Mandei as 3 agulhas para análise metalúrgica. Paguei do próprio bolso, 92 euros, num laboratório privado em Milão, o Laboratório Metalúrgico Brambini, especializado em análise de falhas em dispositivos médicos. O laudo chegou em 21 de novembro de 2006. Não foram identificadas anomalias na composição ou estrutura cristalina das amostras. O aço apresenta resistência à tração de 570 megapascais, dentro das especificações normais. A deformação observada não é compatível com as forças de inserção padrão documentadas na literatura técnica. Causa da deformação: indeterminada. Indeterminada. Guardei o laudo junto com as 3 agulhas, numa caixa de papelão que ficou no fundo do armário do meu apartamento. Carlo Acutis morreu em 12 de outubro de 2006, 4 dias depois da minha tentativa de acesso venoso. Leucemia fulminante tipo M3. 15 anos. Não fui ao funeral. Estava de folga e não me senti no direito de comparecer.
Era um técnico que havia tentado colocar uma agulha num menino por 45 minutos. Mas naquela noite de 12 de outubro, fiquei acordado até as 3 da manhã, pensando em 3 coisas: as agulhas dobradas, o laudo que dizia indeterminada e o envelope na minha carteira. Nos meses seguintes, pesquisei quem havia sido Carlo Acutis. Descobri o site que ele mesmo havia criado, documentando 163 milagres eucarísticos em todo o mundo, casos verificados com documentação fotográfica e laudos científicos, catalogados por um adolescente com um computador doméstico antes dos 15 anos. Descobri que ele havia fotografado pessoalmente relíquias em dezenas de países, construindo uma exposição itinerante que circulava por diferentes continentes. Em 2013, soube que o primeiro milagre reconhecido pela Igreja para a beatificação de Carlo Acutis havia sido a cura de Mateus Costa, 8 anos, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. Pancreatite aguda necrosante. Amilase sérica em 2.346 unidades por litro, 6 vezes o valor normal. Reversão completa em 72 horas sem intervenção cirúrgica. Os médicos responsáveis, Dr. Rodolfo Tavares e Dra. Cláudia Menezes, do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, declararam ausência de explicação clínica para a reversão. O primeiro milagre de Carlo havia sido para uma criança brasileira, e eu tinha um envelope na carteira com meu nome escrito pela mão de Carlo, esperando para ser aberto. Em 2015, fiz algo que não havia planejado. Pedi transferência voluntária para o Brasil. Minha namorada, na época, era brasileira, de São Paulo, e havia voltado para cuidar da mãe doente. Pedi transferência e vim. Fiquei. Passei por revalidação de diploma, trabalhei em 2 hospitais diferentes na zona norte da cidade, e em 2018 fui contratado pelo Hospital das Clínicas como técnico sênior de enfermagem. O envelope continuou na carteira. A carteira mudou 2 vezes em 15 anos, mas o envelope sempre migrou para a mesma posição, no compartimento interno, atrás dos documentos. Havia ficado tão maleável com o tempo que moldava ao formato da carteira sem amarrotar. Em março de 2021, estava de plantão no pronto-socorro do Hospital das Clínicas quando chegou uma paciente em parada respiratória. 56 anos, histórico de DPOC severo, saturação de oxigênio, em 72% na admissão. Valor crítico, normal é acima de 95. A equipe de emergência foi mobilizada. Minha função, acesso venoso de urgência para medicação vasoativa. Palpei o braço direito da paciente. Veia acessível. Preparei agulha calibre 18. A agulha entrou, normalmente, sem resistência anormal. Mas minha mão parou, não por razão técnica, por memória muscular. A memória dos dedos que em outubro de 2006 haviam sentido uma resistência que não deveria existir e que agora, com a agulha já posicionada, voltou como se fosse física e não psicológica. Terminei o procedimento. A paciente foi estabilizada. Saturação voltou para 91% em 12 minutos com ventilação e medicação. Quando o corredor acalmou, às 2 da manhã de 18 de março de 2021, sentei numa cadeira junto à parede do pronto-socorro e tirei a carteira do bolso. Não sei explicar por que naquele momento. Algo me disse, agora. Tirei o envelope. Ainda fechado, ainda com meu nome na frente na letra de Carlo. 15 anos. Abri. Carlo havia escrito em português. Um português com sotaque italiano na construção das frases, mas completamente legível. 6 parágrafos curtos em papel sulfite, dobrado em 4. Vou ler exatamente o que estava escrito, porque fotografei o papel naquele momento com o celular, registro de hora às 2 horas e 18 minutos de 18 de março de 2021. Roberto, as 3 agulhas dobraram porque eram de aço e você precisava guardar. Se entrassem, você teria esquecido. O laudo do laboratório em Milão vai dizer indeterminada. Guarda ele também. Em 2015, você vai para o Brasil. Em março de 2021, num pronto-socorro em São Paulo, você vai abrir este envelope depois de colocar um acesso venoso numa mulher com problema nos pulmões. Vai ser de madrugada. A mulher vai melhorar. Quando você estiver sentado no corredor depois disso, abre. O que você sentiu nas 3 agulhas não foi falha técnica. Foi a única forma que encontrei de garantir que você guardasse as provas. Você vai precisar delas. O Brasil vai precisar delas. Carlo. Em 2015 você vai para o Brasil. Março de 2021, pronto-socorro em São Paulo.
Uma mulher com problema nos pulmões, de madrugada. Carlo havia escrito isso em outubro de 2006, com 15 anos. 9 anos antes de eu pedir transferência para o Brasil. 15 anos antes daquela madrugada no corredor do pronto-socorro. Minha mão direita soltou o papel. O papel flutuou até o chão de linóleo cinza do corredor. Fiquei olhando para ele por um tempo que não consigo medir. Então fui até o chão buscá-lo. E quando os joelhos dobraram para alcançar o papel, não levantei. Fiquei de joelhos no corredor do Hospital das Clínicas às 2 da manhã, com o papel de Carlo na mão e 18 anos de ceticismo técnico se reorganizando num silêncio que não tinha nome médico. A técnica de enfermagem que passava pelo corredor perguntou se eu estava bem. Disse que sim. Ela me ajudou a levantar sem fazer mais perguntas. Em pronto-socorro de madrugada, pessoas no chão não são sempre emergência. Voltei à cadeira. Reli o papel 3 vezes. Fotografei de novo. Liguei para o laboratório Brambini em Milão. Eram as 3 da manhã em São Paulo, às 7 da manhã na Itália. Não atendeu. Liguei de volta às 9 da manhã, quando estava saindo do turno. Falei com o mesmo analista que havia assinado o laudo de 2006, Dr. Marco Galli, que ainda trabalhava lá. Descrevi o papel. Li para ele os trechos relevantes. Ficou em silêncio por 8 segundos. Então disse: Roberto, você sabe que isso é impossível. Disse que sabia. Mas os dados são os dados, ele completou. O laudo de 2006 diz indeterminada porque era a única palavra honesta que tínhamos. Nos meses seguintes, organizei toda a documentação. As 3 agulhas deformadas, o laudo metalúrgico de 2006, o prontuário médico de Carlo Acutis, que havia solicitado cópia ao Hospital San Gerardo em 2007 e guardado sem saber bem porquê, e o envelope com a carta de Carlo com o registro fotográfico da hora de abertura. Submeti o conjunto ao Dicastério para as Causas dos Santos em Roma em setembro de 2021, por intermédio da Diocese de São Paulo. O perito médico designado para avaliar o caso foi o Dr. Giuseppe Ferrante, especialista em hematologia da Universidade La Sapienza de Roma, com 42 anos de experiência clínica. Depois de 3 semanas analisando os documentos, Dr. Ferrante me ligou pessoalmente. Fonseca, ele disse, analisei o prontuário de outubro de 2006. Hemoglobina em 4,2, plaquetas em 8.000, blastos em 93%. Com esse perfil laboratorial, as veias periféricas de Carlo Acutis deveriam estar colabadas por hipoperfusão severa, sem tônus vascular suficiente para oferecer resistência a qualquer agulha. A hipótese de resistência vascular causando dobramento de agulha é neurologicamente e fisiologicamente impossível nesse contexto clínico. Pausou. O laudo metalúrgico confirma que o aço estava íntegro. O contexto clínico confirma que não havia resistência vascular possível. Não tenho explicação dentro dos parâmetros da medicina para o que você documentou. Em outubro de 2020, Carlo Acutis havia sido beatificado pelo Papa Francisco em Assis. Assisti pela televisão no apartamento em São Paulo. Quando o nome de Carlo foi proclamado como beato, fui até o armário e peguei a caixa de papelão com as 3 agulhas. Coloquei na mesa da sala e fiquei olhando. O envelope ainda estava na carteira. Em setembro de 2025, o Papa Leão XIV canonizou Carlo Acutis durante o jubileu. São Carlo Acutis. Estava numa sala paroquial na zona norte de São Paulo, com um grupo de famílias que havia me pedido para contar o testemunho das agulhas. Quando o nome foi proclamado, alguém na sala começou a chorar. Eu não chorei. Fiquei com as mãos sobre a mesa, com as 3 agulhas dispostas à minha frente em sequência, e pensei: Carlo sabia que eu precisava de provas, não para mim, porque eu mesmo não ia acreditar sem elas. Hoje trabalho no mesmo Hospital das Clínicas. Aplico acessos venosos todos os dias, calibre 18, calibre 20, calibre 16, dependendo do caso. 46.000 e muitos procedimentos. Cada agulha que entra normalmente é um dado. E as 3 que dobraram em outubro de 2006 também são dados. Dados com laudo, dados com análise metalúrgica, dados com prontuário clínico que torna a explicação vascular impossível. O que Carlo Acutis me ensinou não foi religião, foi metodologia. Guardar as provas, documentar, não descartar o que não tem explicação imediata. Em 18 anos de enfermagem, havia aprendido a confiar apenas no que o instrumento confirma.
Carlo me mostrou que o instrumento às vezes confirma exatamente o que você não esperava encontrar, e que isso também é dado. Todos nascem como originais, mas muitos morrem como fotocópias. Carlo disse em algum momento registrado por quem o conheceu. Fui uma cópia muito competente de um técnico cético durante 15 anos. Carlo, com 3 agulhas dobradas e um envelope guardado embaixo de um travesseiro de hospital, me devolveu o original. A Eucaristia é minha autoestrada para o céu, ele também disse. Não entendo completamente o que isso significa para um técnico de enfermagem que passou a vida medindo veias e calibres. Sei o que significa para um homem que leu às 2 da manhã num corredor de São Paulo uma carta escrita por um menino de 15 anos em Monza, 15 anos antes, descrevendo com precisão de endereço, horário e situação clínica o momento exato em que ele estaria pronto para abrir. Se este testemunho marcou você, tanto quanto aquela madrugada de março de 2021 marcou a minha vida, peço que se inscreva neste canal e compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvi-lo. As pegadas do céu estão em toda parte. Basta saber olhar.